Eu tô aprendendo Unreal Engine do zero até publicar na Steam um jogo real. E muitos momentos ali eu pensei, meu, será que é possível mesmo, velho? Porque eu comecei meio que na onda de, mano, eu vou fazer isso dar certo e já era. Porque eu comecei a enfrentar muitos desafios, assim, principalmente durante as mecânicas de animação e combate. De combate nem tanto, mas de animação, velho. Meu Deus, eu falei, cara, se tudo que eu for mexer e aprender for assim, vou demorar, sei lá, 5 vezes mais do que eu tava pensando, né? Se conseguir ainda. Porque nada funcionava. Animation Blueprint quebrava, a montagem não tocava, eu não sabia o motivo. O inimigo ficava deslizando no mapa várias vezes. Nem tudo eu postei aqui, né? Dei uma cortada pra poupar vocês de tanto sofrimento. E aí eu falei, meu, preciso de uma dose de motivação, cara, porque é difícil. Você que vê o vídeo pronto no final, não imagina como que é trabalhoso e demanda energia, tempo, persistência pra poder aprender isso. Despretensiosamente, falei, meu, deixa eu ver se alguém já fez isso. Eu sabia que tinha jogos feitos por uma pessoa usando o Unity e tal, mas com o Unreal Engine eu não tinha certeza, né? Então eu falei, meu, deixa eu pesquisar pra ver se eu consigo achar alguém. Eu achei muito jogo, tá, mano? Só que eu separei 6 jogos criados por uma única pessoa usando o Unreal Engine que me ajudaram a parar de pensar que era impossível finalizar essa série. Bora! Grapple Hoops. Grapple Hoops é um jogo indie futurista criado por uma única pessoa, Andreas Georgiou, que mistura basquete, parkour e combate em primeira pessoa em partidas extremamente rápidas e caóticas. Esse jogo é uma loucura, velho. Em vez de focar em uma história tradicional, como a maioria dos jogos, o jogo se passa em arena cyberpunk, onde jogadores usam ganchos, corridas na parede e movimentação absurda para atravessar mapas enquanto tentam marcar cesta e derrotar os inimigos, em um esporte futurista violento e estilizado. E o mais legal é que esses desenvolvedores independentes, pelo menos acho que metade deles aqui, eu encontrei pelo menos um conteúdo sobre eles no YouTube. Então, seja devlog, igual esse aqui do Grapple Hoops, ou algum podcast onde foi entrevistado. Então, mano, muito massa saber que essa galera tem visibilidade boa. Segundo jogo é o Chuchu Charles, do Gabe Eisenbergs. Acho que é assim que fala. Esse é um jogo de terror que conta uma história de uma ilha isolada chamada Arenarium, onde mineradores acabam encontrando ruínas antigas e ovos misteriosos escondidos no subterrâneo. Olha que maluquice. Em meio às escavações, surge Charles, uma criatura monstruosa que se fundiu com um trem de mineração, virando uma mistura absurda de locomotiva e aranha gigante. E esse cara, ele tem um vídeo onde ele explica o racional por trás desse jogo, e ele falou assim, mano, tava aqui pensando uma ideia e falei, cara, trem-aranha, por que não, tá ligado? E ele foi lá e fez. Então achei muito massa, ele compartilhou no vídeo dele o tempo que mais ou menos que ele foi usando pra fazer cada coisa, o racional por trás de cada decisão. Ele mapeou todo o mapa da ilha no mundo aberto, foi mapeando os pontos principais que ele queria que o trilho passasse, e achei isso genial, mano. Achei genial, assim. Inclusive, ele fez até as próprias artes 3D, mano, no Blender. Não sei se todas, mas do trem, pelo menos, eu acho que ele fez o trem inteiro, tá? Pelo menos o modelo do trem ali padrão, eu sei que ele fez no Blender, mano. Olha que loucura. O cara realmente fez o jogo sozinhaço mesmo. Sozinhaço. Então, Charles também é um jogo FPS, foca bastante no combate e na escapatória, né? Na fuga, por ser um jogo de terror. Beleza, vamos pro próximo. Lush Foil Photograph Simulation, do Matt Newell. Cara, esse jogo aqui basicamente simula uma pessoa, né? Um fotógrafo viajando por diversos lugares no mundo, né? Montanhas na Itália, praias na Austrália, trilhas no Nepal, templos no Japão. E basicamente você vai tirando fotos. E você praticamente anda, né? Por cenários silenciosos, vai encontrando câmeras, desbloqueia lentes, equipamentos e tal, pra tirar foto cada vez melhores da natureza. E muito legal, muito legal. Isso surgiu de um trabalho acadêmico do Matt Newell, tá? Isso é muito interessante. Tipo assim, ele viu uma ideia e falou, mano, eu acho que dá pra usar Unreal Engine pra fazer isso. Sensacional, velho. O jogo super bem avaliado. O pessoal falando muito que é um dos... que paz é o que define o jogo. Achei muito massa. Esse Matt Newell, ele foi entrevistado, onde ele contou esses detalhes, né, de que foi um projeto acadêmico. Ele começou fazendo e se empolgou ali e falou, mano, eu vou construir um jogo na Unreal Engine, vou estudar Unreal Engine. Aproveitei e fiz um jogo, tá ligado? Foi mais ou menos assim, bem resumidamente falando. E você vê, mano, vou fazer um parênteses aqui, e eu peço licença, mas uma coisa muito importante. Hoje em dia, sinceramente, eu tô vendo que tem muito recurso 3D de graça, ou você paga um preço pra reutilizar. Tem muita
muita ferramenta de IA que te ajuda a criar jogo e tal. E sinceramente, pelo que eu tô vendo, criação de cenários, de objetos e tal, é o de menos. O que tá pegando mais, velho, é a criatividade, velho. Sinceramente, a criatividade na criação de jogos é o que tá sendo diferencial hoje em dia. Então, as pessoas já entenderam onde pode chegar, já entenderam como que os gráficos funcionam, AAA, e a tendência é que alguns jogos que não tenham um gráfico tão ferrado assim, tão top, também se destaquem, porque a galera tá querendo uma criatividade, uma coisa diferente, né? Deu uma saturada a indústria AAA, tá? Sinceramente. Essa dose de motivação foi extremamente importante pra mim, tipo, abriu minha mente, sabe? Abriu minha mente mesmo, assim, de verdade. Outra coisa também que eu percebo é que algumas pessoas, alguns desenvolvedores que fizeram jogos sozinhos, são devs solos, assim, de game, eles tinham experiência com empresas, com desenvolvedoras de games, só que eles falaram assim, mano, eu queria ter uma liberdade criativa. Então eles começaram a fazer jogos próprios, mesmo que não tivesse toda a equipe dando suporte, né, de cada coisa. Tipo, uma equipe vai cuidar do mundo aberto, outra equipe vai cuidar da vegetação, outra equipe vai cuidar das animações. Mesmo sem ter tudo isso e ficando mais limitado, eles gostavam de ter essa liberdade criativa. Então isso foi uma coisa muito importante pra eles, né? Criatividade é o diferencial do futuro, mano. Do futuro. As ferramentas de IA estão cada vez mais robustas. Voltando pro vídeo, próximo jogo, The Axis Unseen, do Nate Perkey Pyle. Bom, o jogo The Axis Unseen acompanha um caçador solitário preso em uma dimensão sombria, onde criaturas inspiradas em lendas e folclores antigos começaram a atravessar para o nosso mundo. Sua missão é impedir essa invasão enquanto explora florestas, ruínas e ambientes quase sobrenaturais em busca de respostas. A história é contada de forma indireta nesse jogo, através da exploração e de pistas deixadas por antigos caçadores que falharam na missão. Cara, esse jogo aqui, o cara realmente é a melhor descrição do que eu falei sobre liberdade criativa. O cara botou horror cósmico, caça, natureza, uma pegada meio Homem das Cavernas, né, com arco e flecha, uma trilha sonora inspirada em heavy metal. Mano, o cara fez o que veio na cabeça, tá ligado? Mano, vamos colocar tudo isso e meter um heavy metal no fundo. E deu certo, mano, tá aí. Então também tem entrevista com um desenvolvedor, ele fala bastante coisa, bastante detalhes sobre isso, é muito legal. Infelizmente, esses vídeos todos que estão aqui, eles não têm tanta visualização, então não tem a função de traduzir. Eu não sei como que o YouTube libera isso, mas eu imagino que seja por quantidade de visualização, né? Pra economizar recurso, imagino eu. Então, tem que assistir devagar ali, voltar algumas vezes, dar uma pesquisada pra ver o que ele tá querendo dizer direitinho, mas depois vale a pena assistir, tá? Próximo jogo, Bright Memory e Bright Memory Infinite. Aqui são dois jogos, tá? Eu aproveitei porque é do mesmo desenvolvedor, Zheng Xiansheng. Então, Bright Memory começa em um futuro próximo onde a agente Shelia, integrante da organização científica SRO, é enviada para investigar um fenômeno misterioso ligado a uma antiga espada coberta durante pesquisas arqueológicas. O que parecia apenas uma missão militar, rapidamente vira um caos temporal envolvendo criaturas sobrenaturais, soldados futuristas e poderes inexplicáveis. O jogo mistura armas de fogo, espadas e habilidades especiais em um ritmo extremamente acelerado, quase como se fosse um anime de ação jogável. Conforme Shelia avança, ela descobre que experimentos envolvendo tecnologia e relíquias antigas abriram uma espécie de ruptura no espaço-tempo, conectando diferentes eras e trazendo monstros e guerreiros do passado para o presente. Esse cara, o Zheng, contém um breve resumo do Bright Memory, tá? O Bright Memory Infinite segue uma pegada parecida, não vou ficar... A ideia desse vídeo não é ficar fazendo resumo de jogo, é só pra dar um contexto mesmo. Por que eu gosto de trazer o contexto? Justamente pra entrar no que eu falei de liberdade criativa, mano. Aqui nesse vídeo especificamente da entrevista do Zheng, uma das perguntas é por que dev solo, né? Por que saiu de uma empresa game pra virar um desenvolvedor gamer sozinho? Esse jogo, principalmente o Bright Memory Infinite, que é o segundo, ele tem um gráfico absurdo, tem uma interação absurda com o terreno. Eu não joguei, tá? Mas pelo que eu tô vendo de gameplay, parece ser um jogo muito fluido, muito massa de jogar, bem divertido. E ele fala assim, mano, foi muito difícil, tive muitos desafios, sabe, foi tipo um baque mesmo, ver o tanto de coisa que tinha que ser feita, por mais que ele tivesse experiência. É que ele fala especificamente, mais uma vez, sobre liberdade criativa. Cara, eu quero botar uma espada, uma arma futurista e uma lore de quebra do espaço-tempo. E eu coloquei, entendeu? Resumindo o papo que ele teve. Então, achei muito legal. E, sério, se eu jogasse esse jogo, eu jamais iria imaginar que ele era feito por uma pessoa só, velho. Antes, né? Agora, eu já vou olhar com outros olhos. Então, olha como foi importante ter... sentar a bunda na cadeira e fazer uma pesquisa dessa, tá? Um detalhe sobre esse jogo é que ele usou muita influência de Devil May Cry, né? Tem uns detalhes especificamente sobre a criação do jogo que eu achei legal trazer aqui.
é que o roteiro, ele levou de 15 a 20 dias pra estruturar. Eu achei muito pouco, mano, pra criação de um roteiro, mas show de bola. Achei que ele voou demais nesse tempo. E uma coisa importante que ele diz, e casa muito com a minha leitura de criação de jogo, né, que eu tô nesse processo de aprendizagem e tal, é que a arte dos ambientes, as animações, tudo, foi 70% do tempo do jogo inteiro. Então, mano, a minha leitura tava certa. A parte mais difícil, eu acho, e mais importante, é a animação, recurso visual, resposta do ambiente, interações e tal. Então, beleza. Eu fiquei contente que pelo menos eu tive uma intuição assertiva, né? Precisa disso aí. Uma coisa importante é que Zeng não tinha experiência com programação tradicional. Então, na Unreal Engine, ele enxergou os blueprints uma forma muito boa dele conseguir expressar sem necessariamente ter que aprender programação. Tá tudo bem, velho. Eu vejo muita gente com preconceito, né? Putz, nossa, o cara fica arrastando bloquinho ali, criando jogo. Ah, não é justo, né? Pô, tipo de desenvolvedor vai ser. É o futuro. Com a IA, daqui a pouco, não vai nem precisar mais aprender programação. Você vai ter que aprender só a usar a IA pra poder programar. Tá tudo bem, mano. Isso faz parte do momento de inflexão. E quem não acompanhar, velho, vai ficar pra trás, não tem jeito. Bom, enfim, já falei demais. Bora pro próximo jogo. Esse próximo jogo, eu fiquei com muita vontade de pegar ele na hora que eu tava vendo sobre ele, que é o Bulwark Falconeer Chronicles, do Thomas Sala. Então o jogo nasceu como um projeto extremamente pessoal do Thomas, e depois de perceber que a parte que mais gostava de desenvolver eram as cidades e estruturas do mundo do jogo anterior, ele decidiu criar uma experiência focada totalmente em construção e criatividade, fugindo um pouco daquela parte tradicional de city builders, né? Cheio de menus de gerenciamento, complexo e etc. E aí surgiu o Bulwark, né? Um jogo onde se constrói fortalezas gigantes em penhascos no meio de um mundo oceânico pós-apocalíptico, conectando cidades por pontes e criando civilizações quase como se estivesse montando uma maquete viva. Tem um papo muito legal dele e de um outro desenvolvedor de jogos que vive disso, e eles compartilham coisas mais burocráticas também, achei muito legal. Não assisti inteiro, mas tô gostando muito assim de onde que tá indo. Jogo massa, parece ser bem gostosinho de jogar, parece ter uma jogabilidade muito confortável. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal, acompanha essa série que eu tô fazendo do Zero a Steam, tá muito legal. Ultimamente eu tô ganhando bastante apoio, fiquei muito contente, eu agradeço por esse apoio porque é muito importante. Você vê que eu mesmo preciso ir atrás de algumas fontes de motivação porque faz parte, né, do processo de aprendizado, é mais na rotina do dia a dia, puxada, né, equilibrar tudo e tal. Então muito obrigado mesmo, você não tem ideia como que isso me deixa feliz. É isso aí, te vejo no próximo. Tchau!